Olá, a paz do Senhor Jesus, nosso Salvador e Deus, que um dia se fez carne e habitou entre nós para nos salvar. Eu quero neste momento convidar a todos para fazermos uma reflexão sobre a palavra de Deus. Nós temos esse grande presente. Deus nos concedeu sua palavra e aqui temos a Bíblia, ela está aqui comigo. Nós vamos refletir num tema das Escrituras Sagradas hoje. E nós queremos falar sobre a importância do culto, a importância da reunião cristã. Queremos de antemão lembrar que essa mensagem neste vídeo, ou seja, que qualquer mensagem no YouTube não deve substituir jamais um culto, uma palavra de Deus na casa do Senhor, na igreja. Pois bem, a palavra de hoje, nós queremos trazer um versículo que está no livro de Provérbios. Portanto, é um provérbio. É o Provérbios do capítulo 20, o verso de número 26. Eu já tenho ele memorizado, mas ele está aqui nas Escrituras Sagradas e isso faz dele uma palavra de Deus, uma palavra sagrada. Pois bem, o provérbio diz que sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizentes cessará a contenda. Pois bem, este provérbio, naturalmente, se percebe que Salomão usou para falar sobre o problema da contenda. Sem lenha um fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda. O que Salomão quer dizer, é claro, está aplicado ao problema das confusões que surgem dos disse-me-disse da vida, do que nós chamamos popularmente de fofoca. Mas esse provérbio, como todos os outros, está ali fundamentado em um dos aspectos da poesia hebraica, que é o paralelismo. Deixando esses detalhes da poesia hebraica, vamos indo direto ao ponto. Nesse paralelismo, o que acontece nessa expressão de um provérbio, e o que é um provérbio? Um provérbio é uma sentença curta e que transmite uma verdade moral de forma concisa e também de forma direta. Geralmente está contendo uma comparação poética, uma metáfora e um contraste de ideias. Este provérbio que nós citamos, sem lenha o fogo se apagará e não havendo maldizente cessará a contenda, a ideia que nós vemos é que assim como um fogo se apaga se você retira o combustível, uma contenda acaba se você retira os fofoqueiros, não é? Aqueles mexeriqueiros. Bom, mas isso o que é que tem a ver com o tema, a importância da reunião cristã? Na verdade é que o que significa o momento de nossas reuniões na igreja? A primeira resposta que nós damos a isso é que ela significa um momento de adoração. Mas apesar dessas coisas, existem outras coisas que nós queremos falar sobre a nossa reunião na igreja para cultuar a Deus, que estão também agregadas a este fator da adoração. E este provérbio, o que é que tem a ver? Sem lenha o fogo se apagará, e não havendo maldizente cessará a contenda, se aplicaria para um aconselhamento sobre evitar a fofoca. Sim, é verdade. Mas esse provérbio, como todos os outros, se funda na capacidade de metaforizar. E nesse contraste de ideias, nessa comparação, neste paralelismo, o que está dito na primeira linha é que sem lenha o fogo se apagará, e então isso vai trazer um paralelo no significado da segunda. Também não havendo maldizente a contenda cessará. Nesse caso o fogo deixará de existir. E nesse caso, deixar de existir esse fogo é algo positivo. Mas nós queremos fazer uma análise de algo que é positivo quando o fogo permanece. E nesse caso, esse provérbio daria apenas um exemplo. O processo de metaforização, de ressignificar, de fazer com que lenha e fogo represente lá no provérbio de Salomão o surgimento e a manutenção da contenda, esses mesmos valores também podem ser trazidos para nós refletirmos sobre valores bons. Assim como sem lenha o fogo se apaga, ou seja, saindo os tições o fogo não pode continuar, se esse fogo representasse algo bom ao invés de contenda, nós não deveríamos jamais tirar o tição.
no provérbio de Salomão, nós temos que tirar os tições, temos que tirar o combustível, porque é para eliminar uma coisa ruim, a contenda. Mas, se nós pudéssemos achar um paralelo entre aquecer coisa boa, nós não deveríamos jamais tirar os tições. Pois é. Então, falando sobre a reunião cristã, que além de adorar, ela traz coisas boas, nós queremos refletir sobre alguns versículos com você. E aí, nós pensaremos o seguinte: nós pensaremos que a presença de cada crente na igreja, na reunião, ele também aquece uma fogueira, só que uma fogueira boa, diferente da do versículo que citamos. Aliás, lá na reunião cristã, nós vamos aprender a palavra de Deus e exatamente aprender a evitar ser fofoqueiro, por exemplo. Então, vamos ver o que diz a palavra de Deus. No livro de Atos, no capítulo de número 2, verso 44, nós lemos que todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Era uma questão de comunidade, de comunicar. É importante estar junto, não só para adorar a Deus, mas para nos comunicarmos. Era o coração e a alma da multidão dos que criam, e ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram comuns. É importante estarmos reunidos no culto, porque lá nós sabemos quem foi o irmão que ficou dodói, quem é o irmão que está desempregado. Nós vemos o irmão João, a irmã Maria, o irmão Pedro, nós conversamos com ele, nós estamos ali juntos. É importante estarmos na casa do Senhor. Por isso, como disse no início do vídeo, não devíamos jamais trocar uma reunião na casa do Senhor por alguma outra coisa qualquer. E depois dizer, eu vejo uma palavra lá no YouTube. Não. Apesar de ter palavras boas uma ou outra vez no YouTube, nesse oceano de informações que tem na maioria das coisas, são coisas improdutivas, apesar de ter algumas boas no YouTube, mas o culto é bem melhor. É mais importante, porque lá você está junto com os seus irmãos. A palavra de Cristo habita em vós abundantemente, em toda a sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando ao Senhor com graça em vosso coração. Isso nós lemos em Colossenses 3, verso 16. O versículo anterior foi Atos 4 e 32 e nós citamos também Atos 2 e 44. É importante estar na casa de Deus, porque lá nós lemos a palavra, nós nos aquecemos. Quando estamos no culto, nós funcionamos assim, como tições que se acendem, que acendem uma boa chama, uma boa labareda, que é aquecer os nossos corações enquanto aguardamos a volta de Jesus. Hebreus capítulo 13, verso 24, é um versículo que eu gosto muito e quero compartilhar com você agora. Diz assim: e consideremo-nos uns aos outros para que estimulemos, está escrito assim, para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso acontece nas nossas reuniões. Isto está em Hebreus 13, verso 24. Vale a pena você conferir aí na sua Bíblia e marcar com um destaca-texto e refletir sobre isso. É importante estarmos no culto para nos estimularmos uns aos outros ao amor e às boas obras. Por que não vivermos em comunhão? Uma vez eu passei na frente da casa de um cristão, fiquei triste porque eu ouvi ele dizer de voz alta, era uma senhora, ela disse: olha, eu não preciso estar toda noite na igreja, sou mais eu que estou aqui, não é preciso a pessoa estar toda noite na igreja. Mas é exatamente o contrário que a Bíblia ensina. Bom seria se nós estivéssemos todas as noites na casa do Senhor. Pois bem, por que não vivermos em comunhão? Se foi exatamente isso que Jesus nos ensinou. Em sua oração, ele inclui lá em João 17, 21, ele inclui essa petição. Ele diz: para que todos, ó Pai, sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Nesta oração, neste pedido de Jesus, ele pediu ao Pai, intercedeu por nós, que nós fôssemos unidos, que nós estivéssemos unidos. E estar na casa do Senhor é muito importante. Portanto, vamos concluir esse vídeo com 2 versículos importantes que está no Salmo. Como nós já falamos, apesar do Provérbios lá estar se referindo à contenda, mas é possível notarmos que a primeira parte deste provérbio mostra a razão da segunda não existir.
e, no todo, o porquê da segunda razão. Se fosse por uma coisa boa, Salomão teria usado um provérbio mais ou menos como esse: sem lenha o fogo se apagará, por isso não deixem de se reunir para não se apagar esta coisa boa que é a presença de Deus. Ele poderia ter feito isso se fosse tratando desta importância do culto. Lá, óbvio, ele estava falando sobre contenda e a ideia era separar os tições. Mas aqui estamos falando de coisa boa. A ideia é deixar os tições sempre juntos. Eis aqui, bendizei ao Senhor todos vós, servos do Senhor, que assistis na casa do Senhor todas as noites. Levantai as vossas mãos no santuário e bendizei ao Senhor. O Senhor que fez o céu e a terra te abençoe desde Sião. Isso está no Salmo 134. Isso é muito importante, porque vale mais um dia nos teus átrios, disse o salmista, do que 1000 em outros lugares. Ele disse: preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios ou nas tendas da impiedade, a depender da versão. Isto está no Salmo 84, verso de número 10. Paz do Senhor a todos, que Deus abençoe. Eu sei que o vídeo ficou um pouco longo, mas era uma palavra de Deus, e se você puder deixar um comentário, fique à vontade, ajude o canal, compartilhe esse vídeo, porque alguém, de repente, num dia, pode precisar de uma palavra como essa. Que Deus abençoe a todos.